Irmão, vocês já repararam que muitas vezes a gente se empolga para orar, fecha os olhos e quando menos espera, estamos lutando contra o sono? É como se algo puxasse os nossos olhos para baixo exatamente na hora em que decidimos falar com Deus. E muita gente acha que isso é só cansaço, mas acredite, pode ter algo muito mais profundo acontecendo. E essa aparente sonolência que a gente acha que é inocente, que não vai nos prejudicar, pode ser um alerta espiritual sério que muita gente ignora. Então fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar fatos e vou te mostrar também na Bíblia passagens pouco comentadas que vão fazer você pensar duas vezes antes de achar que é só preguiça, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e há muitos anos eu venho ajudando pessoas a crescerem na fé. Irmão, se tem uma coisa que eu percebi durante todo esse tempo é que existe um problema que atinge muitos cristãos e é justamente na hora da oração, ou até mesmo durante o culto, durante o momento da palavra. E eu imagino que pelo menos uma vez você já tenha passado por isso. Você começa a orar bem empolgado, mas de repente você começa a sentir cansaço, começa a abrir a boca, ou então você já viu alguém na igreja cochilando bem na hora da palavra, aquela palavra que poderia mudar a vida da pessoa. Irmãos, esse fenômeno não é recente e não acontece só com quem trabalha demais ou com quem dorme pouco, tá certo? É um sinal de que espiritualmente alguma coisa pode estar nos distraindo e afastando da presença de Deus. E aí fica uma questão, se isso nem sempre é uma questão de saúde ou de rotina, e se existe realmente essa batalha invisível espiritual, como será que ela acontece nos bastidores? O que será que acontece naquela área em que os nossos olhos físicos não conseguem atingir? Olha, eu senti muito forte aqui no meu coração de mostrar para vocês algumas evidências na palavra de Deus que mostram como esse sono pode ser usado como uma ferramenta do inimigo para a gente perder revelações, oportunidades e bênçãos de Deus. Mas não se preocupe, além de alertar, eu vou te dar também algumas dicas práticas para você vencer esse problema a partir de hoje. E aí eu quero muito que você volte aqui no vídeo para comentar o que Deus fez na sua vida a partir de agora. Amém? Então, se você interessa por temas espirituais mais profundos, eu quero te pedir uma coisa: se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero caminhar junto com você todo dia, te explicando a Bíblia de um jeito mais simples possível para que você cresça espiritualmente, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu prometi para vocês que eu vou mostrar algo que vai mudar a maneira como você se relaciona com Deus. Isso vai te fortalecer muito. Como eu disse, você pode até pensar que dormir na hora da oração é algo que só acontece quando a gente está muito cansado. Mas, irmãos, a Bíblia mostra situações muito parecidas que vão muito além do simples cansaço. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 9, nós temos a história de Eutico, que ele pegou no sono enquanto o apóstolo Paulo pregava. E tudo bem que não era um momento de oração, mas nos revela uma coisa aqui interessante. Mesmo no momento mais forte da palavra, no momento que o apóstolo Paulo estava pregando, com certeza existia uma unção naquele lugar, a presença de Deus maravilhosa, e mesmo assim o sono venceu aquele rapaz. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo parou a pregação, ele foi lá onde o jovem estava porque ele caiu de uma altura muito alta e ele tinha morrido. E Deus ressuscitou aquele rapaz e foi um grande mover espiritual. Mas com certeza o inimigo não queria que ele ouvisse aquela palavra. E tem muita gente que fica se culpando, achando só porque eles começam a orar e logo estão pescando, vamos assim dizer, e eles começam a cair no sono, quando eles menos percebem não conseguem terminar a oração. Então não é algo para você sentir vergonha, porque isso acontece com todos nós em algum momento. Mas também não dá para simplesmente ignorar e achar que é normal se isso acontece com frequência. Pode acontecer esse fato que eu falei da rotina, do estresse, mas existe sim uma dimensão espiritual que eu quero mostrar para você aqui. Por exemplo, quando Jesus estava no Getsêmani, prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida aqui na terra, o que ele fez? Ele chamou os discípulos para orar. Era um momento decisivo. E a Bíblia conta lá em Mateus capítulo 26, o versículo 40 e 41, que Jesus disse para eles o seguinte: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora sequer? Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, a Bíblia conta que os discípulos estavam dormindo no momento mais decisivo de Jesus. Jesus estava lá sofrendo, suando sangue e os discípulos não fizeram nada. Pelo contrário, só dormiram. Então aqui nos mostra que os discípulos estavam realmente exaustos, muito cansados, talvez emocionalmente abalados,
Mas Jesus deixou um recado muito claro: orem e vigiem, porque a carne é fraca e a sonolência pode nos pegar de surpresa nos momentos em que a gente mais precisa, em momentos cruciais. Então, nesse contexto aqui, a ordem de vigiar não é só ficar de olhos abertos, não, mas é manter uma postura de atenção espiritual. Guarde isso que eu estou te falando. Não é só ficar de olhos abertos, é você estar atento espiritualmente. Isso quer dizer que não é deixar a nossa mente e o nosso coração se desligar de Deus. Amém? Eu creio que eu estou falando para muita gente aqui que hoje está precisando orar, está passando por conflitos no casamento, na família. Seja uma pessoa que está te pedindo oração e você acaba não orando porque parece que esse cansaço te atinge. Então, irmãos, aqui nos mostra que mesmo ao lado de Jesus, homens de fé também experimentaram essa fraqueza do corpo que impediu eles de estarem em oração. Então, se aconteceu com eles, por que não aconteceria conosco, não é verdade? É claro, irmãos, que a gente também não pode ignorar as razões práticas. Às vezes você trabalha o dia inteiro, você enfrenta o trânsito, você cuida dos seus filhos, tem 1000 tarefas para fazer dentro de casa. E aí quando chega a hora de orar, o corpo já está no limite. O quarto já está escurinho, a temperatura está confortável e aí você começa a bocejar e não para mais. Então, irmãos, é natural que o sono apareça nessas horas. E por isso eu te aconselho, não deixe para orar só quando você está deitado na cama. Não deixe para orar nesses momentos em que você está mais tendencioso a dormir, certo? A gente precisa entender, irmãos, que o corpo tem limitações e se a gente não cuidar dele, vai ficar cada vez mais difícil manter a concentração na oração. Mas mesmo reconhecendo esses fatores, ainda tem aquela parcela que pode ser muito mais do que simplesmente uma rotina pesada. E agora que nós vamos ver isso, quando a questão se conecta diretamente à guerra espiritual. Vamos lá, se você está entendendo essa mensagem, eu peço que você escreva aqui: pastor, eu estou passando exatamente por isso. Pastor, me ajude, eu estou enfrentando uma batalha espiritual muito grande na minha vida. Escreva assim que outras pessoas estarão orando por você e muitas pessoas também vão se identificar e vão parar de se sentir culpadas, tá bom? Vamos voltar aqui então para a palavra, irmãos. Quando a gente olha no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, ó: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Irmãos, essa advertência aqui nos deixa muito claro que existe um inimigo sim, e ele está agindo para manter as pessoas afastadas de Deus. E com você não é diferente. Se ele perceber que você está intensificando a sua busca pelo Senhor, se ele perceber que você está tendo muita vitória, ele pode começar a usar essa estratégia da sonolência, do cansaço físico, mental e principalmente espiritual, entendeu? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que só ficam com sono quando começam a orar. Impressionante. A pessoa é super ativa, ela faz muita coisa, ela é animada, ela faz tudo com responsabilidade, mas parece que quando decide orar, aí complica. E é por isso, irmãos, que não pode ser só coincidência, entendeu? Eu já percebi várias vezes na minha própria vida, isso aconteceu comigo, inclusive quando eu vou ler a Bíblia. Sabe quando você começa a ler a palavra e de repente as suas vistas vão se embaralhando, parece que você não se concentra em mais nada, mesmo deixando o celular de lado, como eu sempre faço. Irmãos, tem horas que eu não sei explicar. Eu começo a ler a Bíblia e de repente eu vou ficando cansado, é uma abrição de boca que eu não sei explicar. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, precisamos resistir ao mal. A Bíblia diz: se sujeitem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra poderes e principados que tentam nos tirar da presença do Senhor. E aí vem uma coisa boa que eu preciso te falar. Se você persistir, se você resistir ao inimigo e você continuar orando, sabe o que vai acontecer? Você vai se fortalecer espiritualmente e você não vai cair mais em tentação. Porque quando Jesus falou para os discípulos, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação, é porque Jesus sabia que seria necessário aquela oração ali, ia fazer toda a diferença. E o fato deles não terem orado no Getsêmani, infelizmente fez com que eles caíssem. Pedro negou Jesus e a maioria dos discípulos abandonaram Jesus na hora que ele mais precisou. Na hora da cruz, no momento do castigo, no momento em que ele estava sendo humilhado. Então, quando a gente deixa de orar com seriedade, a gente se torna presa fácil para o inimigo.
Irmãos, a vida vai perdendo o sabor, a gente vai perdendo a força e a gente começa a se acostumar a não ter comunhão com Deus. E esse é o problema, irmãos, que eu decidi falar com vocês aqui. Quantas pessoas hoje estão perdendo revelações que poderiam nos guiar em momentos de dúvida? Olha, se nós estamos adormecidos, como é que a gente vai escutar a direção de Deus? Pensa comigo. Irmãos, a Bíblia compara a nossa responsabilidade à de um vigia. Não sei se você já tinha ouvido isso, mas lá em Ezequiel, capítulo 33, o versículo 6, diz que nós precisamos estar como vigia, atentos para avisar o povo do perigo. E se a gente dorme, o que acontece? Nós não conseguimos alertar as pessoas sobre a volta de Jesus. E como nós estamos frios, como é que nós vamos conseguir sustentar a nossa casa? Como é que a gente vai conseguir ter uma vida vitoriosa, com força, com vigor e principalmente com o poder do Espírito Santo para vencer o mal e o pecado, entendeu? Então, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que nós devemos nos inspirar naqueles que alcançaram a promessa. Devemos colocar a nossa fé em Jesus, mas também devemos ter como inspiração grandes homens de Deus, grandes líderes espirituais que lutaram, perseveraram para ter sempre uma vida de oração em alta. Vemos o exemplo claro na vida de John Wesley. Não sei se você conhece ele, mas foi um dos homens mais usados por Deus nessa terra. E ele tinha uma agenda lotadíssima, irmãos, mas ele sempre separava horas todo dia para orar. E quando ele ficava sabendo que tinha um compromisso logo cedo pela manhã, ele acordava mais cedo ainda, justamente para evitar distrações e passar o tempo e ele não orar. Nós vemos o exemplo também na vida de Martim Lutero. Ele falava que se ele soubesse de um compromisso, ele separava umas 2 horas antes para dedicar somente à oração. Irmãos, o que esses homens faziam que a gente não faz? É justamente isso, eles tinham a oração como prioridade. Mas isso não significa que esses homens de fé não tinham fraqueza física. Às vezes, irmãos, eles ficavam com sono, pode ter certeza, mas eles tomavam atitudes estratégicas para não cair no sono. Então você vai saber o que exatamente você deve fazer. E talvez diante de tudo isso que eu tenho te falado aqui nesse vídeo, você está pensando aí, poxa, realmente eu tenho dormido muito mais do que eu imaginava durante a oração. Irmãos, é um alerta, mas ao mesmo tempo basta você tomar atitude nova a partir de agora, tá certo? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito que agora que nós estamos na chegada do fim dos tempos, é hora de nos despertarmos do sono. É claro que o apóstolo Paulo aqui não estava falando só do sono físico, mas principalmente do sono interior. Irmãos, a gente precisa se levantar dessa condição de passividade, essa mornidão espiritual e precisamos começar a buscar intimidade verdadeira com o Senhor, amém? Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu já fui em muitas vigílias de oração. Geralmente as vigílias a gente faz de madrugada, né? E quantas pessoas, irmãos, por dormirem, perderam revelações, perderam o consolo, a direção de Deus, não se firmaram na palavra. E então, irmãos, eu vou chegar nessa conclusão que realmente o inimigo ele trabalha muito nessa área. Como o próprio Jesus disse, devemos vigiar porque a carne é fraca. O espírito já está pronto, ou seja, se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Mas agora o inimigo, ele quer que você tenha uma vida derrotada, uma vida no qual você vai ficar o tempo todo orando, Senhor, me tira desse mundo, eu não aguento mais. E aí, irmãos, você começa a orar, sabe como? Só pedindo misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tu sabes o que eu estou passando. Irmãos, não é assim somente a oração. A gente pode, claro, clamar misericórdia, mas Deus espera que a gente tome uma posição de fé, que a gente comece a profetizar, que a gente comece a avançar e não ficar só nessa posição passiva, como se a gente fosse um coitadinho, como se nós não tivéssemos uma herança em Cristo, entendeu? Nós precisamos nos despertar espiritualmente e é exatamente isso que o apóstolo estava falando. Levante a cabeça, dê a volta por cima e comece finalmente a acreditar que Deus está com você, que Ele te ama e que Ele tem um plano para a sua vida. Amém? Eu falo isso porque quando a gente está com sono, quando a gente está cansado, a gente não tem força para orar, a gente começa até mesmo a duvidar do poder da oração. Começamos a orar só por rotina, só porque já está no automático, entendeu? E é por causa disso que agora chegou o momento de eu te mostrar aqui algumas dicas, algumas coisas simples que você pode fazer que farão toda a diferença na sua vida. Vamos lá, em primeiro lugar, tente escolher um horário de oração em que você esteja mais disposto. Se você está ficando muito cansado à noite, talvez valha a pena você levantar um pouco mais cedo e orar
mesmo que isso seja desafiador no começo. Nada é fácil, irmãos. E eu costumo dizer que a oração ela é antinatural, ou seja, não é natural você orar, simplesmente porque você quer resolver as coisas na força do seu braço, com a sua inteligência, com aquilo que você acha que vai dar certo. Mas, irmãos, quando a gente ora, nós estamos simplesmente prostrando-se diante do Senhor, declarando que Ele é quem governa a nossa vida e que se Ele não colocar a mão, tudo será em vão. Amém? E eu vou te dar outra dica aqui muito importante. Talvez vai ajudar muito você a orar em voz alta ou até caminhar enquanto você está orando, porque isso diminui muito a sua chance de cochilar, tá certo? Outra ideia também é você criar um ambiente de oração. Se o seu quarto é muito escuro, muito silencioso, pode sim dar mais sono. Então tente deixar um pouco de luz acesa ou coloque um fundo musical suave que vai ajudar você a ficar alerta, tá certo? Eu coloco muito fundo musical para eu ouvir enquanto eu estou orando. Inclusive aqui no meu canal eu coloquei alguns fundos musicais, se você quiser pesquisar aí depois, digite assim, Fundo Musical Pastor Antônio Júnior, tá bom? Isso vai te ajudar muito durante o processo, durante esse momento que você está orando, buscando ao Senhor. E outra dica que eu quero te dar, peça a ajuda de pessoas de confiança. Convide um amigo, um grupo de oração, isso vai te animar bastante e vai fazer você ter disciplina. Porque quando você ora sozinho, geralmente você desanima com o tempo, mas quando você se reúne com outros irmãos, aí fortalece demais, irmãos. Então não se esqueça de convidar pessoas para orar com você e principalmente não se esqueça de pedir a Deus o poder do Espírito Santo para te sustentar. É Ele que nos dá força para lutar contra as fraquezas do corpo e da mente. E quando a gente busca a Deus com sinceridade, Ele responde, pode ter certeza disso. Aleluia. Então, irmãos, esse é o momento que eu trouxe aqui para vocês, esse ensinamento. E o recado que eu te dou é, não se acomode. Se você ficou com sono uma vez, duas, três, não desanime, não fique se culpando e não pense assim, eu vou parar de orar porque eu não consigo. Não, oração é persistência. Você vai aprendendo a orar à medida em que você dedica um tempo para falar com o Senhor, tá bom? E agora eu quero ouvir de você. Deixa aí nos comentários se você já passou por essa situação, como você tenta vencer esse sono, talvez você tenha alguma dica que pode ajudar todos nós, tá bom? Divide as suas experiências aí com as pessoas e eu creio que Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Olha, muito obrigado por assistir até aqui e eu vou deixar aqui na tela agora alguns vídeos para você assistir. Isso vai te edificar bastante e principalmente compartilhe. Olha, irmãos, vocês não sabem o quanto isso pode mudar e impactar a vida das pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.